Este é o som da Boa Moeda, uma moeda da Rádio Observador. Paulo, esta manhã falamos de valores recorde no crédito à habitação para os jovens. É verdade, isto toma nota, foram revelados até aos 35 anos. Ainda tens 2 aninhos sim. Essas que eu não estou a contar isso. Para fazeres a tua proposta. Não, o mês de janeiro terá sido mesmo histórico na procura de crédito à habitação. Estamos a falar de segmento até aos 35 anos. Ontem houve uma conferência, tiveram presentes alguns banqueiros. O presidente executivo do Millennium BCP, Miguel Maia, disse isso mesmo. Desde 2001, disse ele, 2001, portanto, início do século. Muita gente não era nascida, se calhar que nos ouve. E desde 2001 que o mês de janeiro não tinha tanta procura. Já agora, 2001, o contexto, ainda havia o crédito jovem, a bonificação de juros. Foi depois Manuela Ferreira Leite, Ministra das Finanças, que terminou esse apoio logo a seguir com o governo de Durão Barroso. Portanto, 2002, 2003. E, portanto, estávamos ainda num boom, 2001, ainda estávamos assim num boom de crédito que vinha dos anos 90 e com alguns apoios. E o motivo, já agora, regressando agora a 2025, o motivo, de facto, para esta subida do crédito, da procura de crédito, são os vários apoios públicos que foram, nos últimos meses, colocados no terreno, que vão desde aquela garantia de pública que vai até aos 15% do valor da casa, em que o Estado garante, até à isenção de impostos, não é? Que é importante. IMT, imposto de selo, e as contas que fizemos aqui há tempos, numa casa de 300 mil euros, ainda são cerca de 15 mil euros que se poupam, é dinheiro. E, portanto, há aqui esta corrida. A Caixa Geral de Depósitos, pelo seu lado, já esgotou mesmo o plafond que tinha para este apoio da garantia pública. Isso também disse ontem Paulo Macedo, o presidente executivo da Caixa. Ele diz que já tem mais processos aprovados do que os valores que são disponibilizados para esta garantia, embora a concretização depois seja lenta. Isto é, uma coisa é o processo de aprovados, outra coisa depois é a tramitação até estar tudo fechado. Sobre isto dos montantes e dos plafonds, o Governo tinha definido um máximo da garantia pública em 1.200 milhões de euros, e depois estes 1.200 milhões eram repartidos pelos bancos todos em função da sua cota de mercado. No caso da Caixa Geral de Depósitos, podemos apontar para cerca de 25%, que é a cota de mercado da Caixa, destes 1.200 milhões. Mas o Governo também disse que, quando este plafond se esgotasse rapidamente, que os bancos podiam pedir reforço. E, portanto, para já não há nenhum limite sequer para esta medida. Miguel Maia também diz que o Presidente do BCP, que de facto a aquisição da casa continua a ser dos melhores investimentos que se podem fazer, sobretudo numa perspectiva de futuro, diz ele, porque os jovens compram a casa, em princípio até podem trocar de casa à medida que a família vai crescendo, é um bocadinho o ciclo normal, mas quando se chega à fase da reforma, por regra já não se precisa de uma casa tão grande. Já é o casal, se quisermos, que está reformado, e aí, trocando a casa por uma mais pequena, a diferença de preços que isso pode dar um complemento de reforma de facto simpático. E, portanto, esta programação é um pouco olhar para essa programação que ele diz isto, mas cá está, uma procura muito grande de crédito por parte dos jovens. Já agora, a descida das taxas de juros do ano passado também ajuda aqui, claro. Paulo, e é sempre bom recordar também algumas dicas quando se contrata um crédito à habitação, não é? E aqui socorremos do Banco de Portugal e dos vários guias que eles têm, no fundo, para ajudar as pessoas com alguma literacia nestas matérias. Neste caso, são 4 dicas muito rápidas que o Banco de Portugal aconselha quando se está a contratar este tipo de produtos. Primeiro, comparar o custo de diferentes propostas de crédito. Quando se fizer isso, comparar, não olhar apenas para o spread, isto é, olhar para aquela margem de 0,8, 0,9, 1.1 ou 1.2 que o banco coloca, isto é, olhar sempre, porquê? Porque o Banco de Portugal diz que o crédito que tem um spread mais baixo não é necessariamente mais barato. Depois há uma série de outros custos, comissões e por aí fora, que podem ser maiores num banco que tem um spread mais baixo. E, portanto, convém olhar sempre para a taxa anual de encargos efetiva global, que os bancos são obrigados a calcular, ou então para o MTIC. O MTIC é o montante total imputado ao consumidor. São 2 indicadores que os bancos estão obrigados a calcular da mesma forma e para os quais devemos olhar para aí sim comparar o total da proposta, não só apenas o spread. Este é o primeiro. Dica 2, verificar se as propostas de crédito prevêem a aquisição de outros produtos, isto é, muitas vezes o spread mais baixo tem como condição obrigar a contratar seguros, ter contas à ordem, ter algum leasing e por aí fora, portanto isso ter muita atenção, porque isso obviamente traz outros custos. 3, ter atenção ao prazo do empréstimo. Temos que comparar empréstimos semelhantes, isto é, 25 anos com 25 anos, 30 com 30 e por aí fora, porque quanto mais longo for o prazo,
menor será a prestação agora, mas sai-nos mais caro. Pois, exatamente, quando chegamos ao fim de tudo, somamos tudo, sai mais caro. E por último, ter atenção à questão das taxas de juros variáveis fixas ou mistas. Por regra, a taxa de juros fixa mantém-nos a prestação ao longo do empréstimo. A taxa de juros variável pode ser mais barata no início, mas dá-nos garantia, variável, exatamente, claro. Não nos dá a garantia de manutenção ao longo do empréstimo. Portanto, comparar aquilo que é comparável. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.